A paz do Senhor, igreja. Amém? Você já sentiu a presença do Senhor? Amém. Porque Ele está neste lugar. O inimigo, ele fica ao derredor, procurando a quem possa tragar. E você creia ou não creia, ele procura situações para nos tirar a paz. Mas em nome de Jesus, aquele que tudo pode, aquele que tudo tem nas mãos, aquele que tem o poder, a glória, a majestade, a Ele toda a glória, Ele pode todas as coisas e Ele está nesse lugar. Amém? E o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer ministrar a sua vida e o Senhor quer ministrar a minha vida. E a palavra do Senhor está em Marcos 4, a partir do versículo 35. É uma palavra bastante conhecida, mas foi essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Marcos 4, a partir do versículo 35, que diz assim: Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Você crê na palavra do Senhor? Amém. Ela tem se cumprido na sua vida? Amém. E ela tem se cumprido na sua e na minha vida, porque nós exercitamos a nossa fé. Mas isso não quer dizer que nós não passemos por momentos difíceis, momentos de dificuldade, momentos em que tempestades aparecem muitas vezes do nada. Sabe quando o dia inicia e está aquele sol tão bonito e de repente o céu fecha, realmente do nada, e a gente vê lá ao longe se formando uma tempestade? Isso pode acontecer na sua vida ou na minha vida. E eu creio que todos nós já passamos por tempestades, daquelas que a gente tem até medo, daquelas que a gente fecha a janela, fecha a porta, tira tudo da tomada, né? E quando as crianças são pequenas, o meu menino tinha muito medo. Ele se escondia atrás do sofá, ele saía correndo atrás do pai para agarrar o pai, quando ele ouvia um trovão. E isso acontece conosco. Nós também temos medo de tempestade, mas a nossa tempestade é outra. É outra. E ela pode vir a qualquer momento nas nossas vidas. E Jesus estava em Cafarnaum. Jesus havia passado o dia todo ensinando, ministrando, pregando, falando da palavra. E Jesus, ele era Deus, mas também ele era homem. E como homem, ele tinha cansaço. Assim como nós nos cansamos. Eu olho para alguns rostinhos assim e eu vejo estampado o cansaço do dia que vocês tiveram. Do dia de trabalho, né? De batalha, um dia difícil porque teve um problema aí no trem, né? Nas linhas de trem. Mas nós temos um Deus que nos renova a cada dia. Hoje, ao chegarmos na nossa casa, nós poderemos tomar um banho, deitar, dormir, descansar e amanhã levantarmos renovados. Porque nós temos um Deus que nos renova, que nos guarda, que nos protege. E acima de tudo isso, um Deus que não nos abandona. O Senhor falava muito forte ao meu coração durante o dia de hoje: eu não abandono os meus filhos. É claro que quando a tempestade chega, a primeira sensação que nós temos é de desespero.
E isso é normal, porque nós somos humanos, nós temos sentimentos. E principalmente quando a gente não consegue controlar. Alguém controla a tempestade? Não. Alguém controla a ventania? Não. Quando o vento começa a soprar, muitas vezes ele derruba árvores. Caiu na semana passada lá na escola em que eu trabalho, lá na Casa Verde, uma árvore centenária. E o Senhor é tão bom que não havia nenhuma criança passando na calçada, nenhum carro. Ela caiu. O vento a derrubou. Então é natural termos medo, ficarmos inseguros. Mas o que Deus falava ao meu coração, o que Deus me trazia, era que a gente não deve temer, porque Ele está conosco nas tempestades. Ele está conosco dentro do barco. Nós não vimos isso bastante? Se Jesus está no barco, está bom. Se Jesus está no barco, está bom. Será que está mesmo? Na hora que a coisa começa a pegar, a gente sabe que Jesus está conosco. Todos nós sabemos disso. Todos nós cremos nisso. Porque nós cremos na palavra do Senhor. Mas dá aquele medo, dá aquele desespero, dá aquela vontade de correr. Mas eu quero falar para você que não tem para onde correr se não for para os braços do Senhor. Há situações que o homem não resolve, que não está nas mãos do homem, está nas mãos do Senhor. Qual é a nossa parte? Confiar, crer, depositar a confiança nele, porque ele sim pode resolver. Não só pode, como resolve. E Jesus, depois de um dia exaustivo, cansativo, porque ele era homem, então ele sentia cansaço, sono, fome, frio, convocou os discípulos para passarem para outra banda. Deus tem nos convocado para passar para outra banda. O Senhor falava isso no meu coração. Eu tenho chamado a minha igreja para passar para o outro lado. E muitos de nós não queremos passar. Sabe por quê? Porque nós sabemos que de um lado para o outro, nós vamos passar por algumas tempestades. Porque estar à frente de qualquer ministério, qualquer, irmãos, seja pastoral, seja no louvor, seja sendo um obreiro da casa do Senhor, nós temos que estar habilitados. E como é que nós somos habilitados? Quando nós vivemos situações que colocam a nossa fé à prova. Ter fé quando tudo vai bem, ter fé quando o barquinho está assim, navegando naquela calma, naquela calmaria do mar. Quando não cai um pingo de gota de chuva e o barquinho pode navegar com calma, é fácil. É só entrar, ficar e esperar chegar lá no outro lado. Agora, ter fé no meio da tempestade, no momento em que o barco balança, no momento em que você olha e você vê raios, trovões, no momento em que ondas começam a bater no barco e a água começa a entrar, aí sim, aí começa a nossa prova. Aí o Senhor nos prova mesmo, porque nós precisamos passar. Não é porque nós servimos e cremos num Deus mau, num Deus cruel, de forma alguma. É muito pelo contrário de tudo isso. É um Deus que permite certas situações da nossa vida, para que a gente possa crescer. E as tempestades, elas trazem crescimento. Na hora em que nós estamos passando, nós queremos é o quê? Passar por ela e sair dela. E nós oramos, e nós pedimos, e nós clamamos, e nós jejuamos, e nós estamos aos pés do Senhor, pedindo a Ele que tenha misericórdia de nós e que nos ajude. Mas Ele está conosco dentro do barco. O barco pode balançar, a água pode entrar, as ondas podem jogá-lo de um lado para o outro, mas saiba que Ele não vai afundar. Ele não vai afundar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, para cumpri-la em nós. Em nós. E Jesus convocou os seus discípulos para entrarem no barco.
vamos passar para outra banda, no mar da Galileia. Eu estava lendo, estudando, e alguns estudos dizem que era um lago muito grande. E por isso era chamado de mar, devido à sua extensão. E lá eles entraram, e estava tudo na paz, tudo na calmaria. Tanto é que Jesus dormiu. Ah, mas Jesus era preguiçoso. Ele tinha que ficar acordado para tomar conta da situação. Não. Jesus sabia que o Pai estava guardando e cuidando de toda aquela situação. E essa calmaria, de repente, foi embora. Jesus adormeceu. E a tempestade começou. E se iniciou ali naquela situação uma grande tempestade. A Bíblia diz que a tempestade foi tão grande que até os discípulos, que eram pescadores, alguns deles, como Pedro e Tiago, ficaram com medo. E pescador tem medo do mar, irmãos? Não, eles estão acostumados a ver tudo no mar. Mas eles tiveram medo de tão grande que era a tempestade. A tempestade os assustou. O que eles pensaram? Vamos lá acordar Jesus, porque ele precisa fazer alguma coisa nessa situação. Olha só a situação. Olha o que nós estamos vivendo aqui. Olha o caos. Você já viveu um momento de caos na sua vida? Momento de luta? Momento em que você acha que seu barco vai afundar? Mas o Senhor diz que ele não vai afundar. O Senhor diz para você confiar, porque Ele está tomando conta de toda a situação. Deus não perdeu o controle de nada. A nossa tendência humana é olhar e pensar e às vezes achar que Deus perdeu o controle. Quantas vezes nós chegamos diante do Senhor e falamos assim: Senhor, o Senhor não está vendo não? Eu já falei isso para Deus. Senhor, o Senhor não está vendo? Olha o que está acontecendo aqui. Senhor, olha essa situação. Senhor, até quando vai isso? Ou Senhor, eu não vou aguentar. Ou Senhor, está muito difícil para mim. Ou Senhor, o Senhor está mesmo comigo, Senhor? O Senhor está junto a mim, Senhor? O Senhor não vai fazer nada, Senhor? E os discípulos chegaram diante de Jesus e chacoalharam: Mestre, não te importa que pereçamos? Deus, o Senhor não se importa com o que está acontecendo comigo? Deus, o Senhor não está vendo que dessa forma eu não vou aguentar? Deus, a minha carne não está suportando mais. Daqui a pouco nem o meu espírito aguenta mais. Senhor, eu vou perecer se o Senhor não fizer nada. Nós muitas vezes chacoalhamos Jesus no sentido figurado. Senhor, olha aí, Senhor, eu aqui, ó. Eu estou pedindo, eu estou orando, eu estou clamando, e meu barco continua balançando, e a tempestade continua me afligindo, e eu estou vendo cada vez mais o meu barco balançar, e vem a onda, e joga para um lado, e joga para o outro, e nada de chegar ao outro lado. Deus continua no controle da situação. Deus não somos nós que perdemos muitas vezes o controle, sim ou não? Perdemos, porque nós somos humanos. Há situações que fogem ao nosso alcance, e diante delas nada podemos fazer a não ser crer. E chegamos na parte principal: crer. Porque basta uma palavra. Uma palavra. Eu já contei aqui e repito sempre, porque Deus me traz esse testemunho de uma grande amiga e missionária que morreu. Ah, irmã, morreu nada. Ela devia até acordar. Os médicos se enganaram. Irmãos, ela morreu. Foi atestado de óbito da morte dela. Aliás, ela morreu. Qualquer hora eu conto a história toda, mas ela morreu. E ela conta que quando o corpo estava descendo, os enfermeiros, né, estavam levando ao necrotério o corpo dela, ela viu um anjo reluzente que chegou perto dela e diz assim: levanta, Cristo te espera. Irmãos, ela levantou. Ela está viva para a glória do Senhor Jesus. E esse episódio aconteceu há mais de 40 anos. E hoje ela fala desse Deus que ressuscita o morto.
Ué, mas se esse Deus ressuscita o morto, Ele não vai agir na sua vida e na minha? Naquele problema que você acha que é tão grande, mas que para Deus não é nada. Basta apenas uma palavra, basta apenas uma ordem, basta apenas uma liberação de Deus, basta apenas o Senhor falar, abra a porta, e a porta se abre. Basta apenas Deus falar, chega, até aqui foi sua prova, e a partir de hoje coloca um basta, e ela acaba. Basta o Senhor falar, a partir de hoje você não vai mais sofrer perseguição no seu trabalho, e Deus move a situação, e Deus move as águas, e retira quem está te perseguindo, ou retira você de lá. Porque para tudo há um tempo. A Bíblia nos garante que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de chorar, mas há um tempo de sorrir. Há um tempo de se entristecer, mas há um tempo de se alegrar. É que quando nós estamos no meio da tempestade, nós não conseguimos ver muitas vezes a ação de Deus. Nós achamos que o Senhor está dormindo, e mais ainda, que o Senhor se esqueceu de nós. Mas confia somente. Um Deus que ressuscita morto. Cabe a você crer ou não. Mas eu conheço essa pessoa, é minha amiga pessoal. E os pastores também conhecem. O testemunho dela é maravilhoso, é lindo. É esse Deus que tem nas mãos o fôlego da vida. Você sabe o que é isso? O Senhor dar a ordem, levanta, e a pessoa levantar. Irmãos, isso é divino, isso é para quem crê. Quem não crê é problema de cada um, mas isso é para quem crê. E é desse mesmo Jesus que estamos aqui para falar hoje. É desse mesmo Jesus que estamos aqui para exaltar. É desse mesmo Deus que estamos dizendo que não sai, não abandona o barco. Mesmo que você pense, mesmo que você ache, mesmo que você não acredite, você serve a um Deus todo-poderoso, que está contigo na bonança, mas também está na tempestade, que passa contigo nesse mar. Não importa onde a onda está levando o seu barco, mas eu quero dizer a você que o destino do seu barco é certo. Ele vai atravessar, ele vai passar para outra banda, ele não vai parar no meio do caminho. Nós fomos chamados para cruzar, para atravessar, seja o deserto, seja o mar, seja a tempestade. É para isso que nós somos chamados, irmãos. É para isso. Como a pastora sempre diz, que Deus é um Deus de movimento. Ele movimenta. Ele movimenta tanto que Ele permite também que a natureza se movimente para que a gente acorde. Você sabia que muitas vezes nós precisamos ser balançados? Você sabia que Deus permite a tempestade muitas vezes para nos ajustar, para nos colocar no lugar, para que fiquemos na posição que Ele nos chamou? Muitas vezes nós é que estamos dormindo. E o Senhor permite que o barco balance. E o Senhor fala para nós, acorda, acorda, porque eu tenho algo para fazer na sua vida. Porque eu preciso te balançar para ver se você acorda. A tempestade nos acorda, irmãos. Ela nos desperta. Jesus não precisava ser acordado, não, porque todo o poder estava nas mãos dele. Mas os discípulos, com pouca fé, foram acordá-lo. Quem é este? Quem é este? Os discípulos estavam andando com ele e não tinham visto nenhum milagre ainda. Jesus não havia feito nenhum milagre. Para eles foi uma grande surpresa quando o Senhor falou, cala-te, aquieta, e a tempestade parou. Porque basta apenas uma palavra, uma ordem dele. Eu creio nesse poder, eu creio nessa palavra. É apenas uma palavra. E os discípulos ficaram surpresos. Quem é este que até a tempestade se cala diante dele? E muitas vezes nós ficamos assim diante do Senhor. Ah, é? Ah, Jesus fez? Ah, é? Oh, glória! Como se fosse algo que não acontece. Como se Deus não fizesse. Ou como se Deus fosse limitado para fazer. Ou como se Deus estivesse fazendo apenas uma coisinha e acontece uma coisona, uma bênção enorme, e a gente fala, mas Deus fez assim. Irmãos, nós servimos um Deus de milagres. Quando é que nós vamos entender isso?
Quando é que nós vamos passar a viver crendo nesta palavra? É viver segundo a palavra. Você consegue entender que nos momentos da tua tempestade ou da minha, é esta palavra que nos sustenta? Você consegue entender que é essa palavra que serve de alimento para que você não caia? Você consegue entender que toda vez que nós negligenciamos essa palavra, todas as vezes que ela fica lá na nossa casa assim, fechadinha, assim, só enfeitando o nosso criado mudo, a nossa estante, eu sei lá o que, nós estamos negligenciando a palavra do Senhor. E quando nós negligenciamos a palavra, nós não vivemos a palavra. Nós ouvimos a palavra, ela cai, mas ela não penetra em nós. Ela cai no nosso coração, mas nós não usamos a palavra. Nós não nos alimentamos da palavra. O Senhor nos deu as armas para que a gente esteja firme no dia da tempestade. Você consegue entender que quando nós estamos firmados, nós não vamos cair. Até podemos balançar, porque somos falhos e humanos, mas cair nós não vamos. Confia no Deus que você serve. Se o seu barco tem balançado, jogado para um lado, jogado para o outro, é porque o Senhor está permitindo. E é porque Deus quer trabalhar na sua vida. Porque Deus quer algo de você. Porque Deus quer um ajuste. Porque Deus quer que você entre. Porque Deus quer que você passe para outra banda. Nós precisamos passar para outra banda. Você entende? O que é passar para outra banda? É amadurecimento. Amadurecimento espiritual. Não importa a sua idade. O que importa é o que Deus tem para fazer na sua vida. Não se contente em ficar do lado de cá. Vá para o lado de lá que o Senhor tem mandado. Ele diz que Ele vai com você. Não tenha medo da tempestade. Sabe quando a criança começa a andar? Ela não tem medo de cair. Ela vai tateando. Ela vai titubeando. Às vezes ela escorrega, mas ela vai. Quando ela descobre como é bom andar, quando ela descobre como é bom ter a liberdade de pegar, de tocar, de ser independente, Deus está nos preparando. Nós estamos vivendo os últimos tempos nesta terra. Irmãos, acordem. Nós estamos vivendo os últimos tempos nesta terra. O Senhor vai vir nos buscar. E nós precisamos acordar. Mas antes dele nos levar daqui, antes dele nos levar, antes dele vier tomar a sua igreja, Deus quer derramar um avivamento sobre as nossas vidas. Deus quer que nós passemos de um lado para o outro. Deus quer nos tirar do lugar comum. Deus não quer que a gente fique no lugar comum. Deus tem algo para nós sobrenatural. É sobrenatural ressuscitar mortos? É. Deus tem para nós. É sobrenatural Deus abrir uma porta que está fechada? É. Deus tem para nós. É sobrenatural aquele que não falava começar a falar? É. Deus tem para nós. É sobrenatural aquele que tem câncer ser curado? É. Deus tem para nós. Nós não podemos repetir o comportamento dos discípulos. Ô mestre, acorda, mestre. Olha só a tempestade. O Senhor está dormindo, mestre. Onde estava a confiança? Os discípulos andavam com ele, lado a lado. Os discípulos viam o que ele operava, mas mesmo assim não criam. Quem é este? Nós estamos diante do Senhor desta forma? Quem é este? Quem é este? O quanto você conhece de Jesus? O quanto eu conheço de Jesus? O quanto nós cremos no poder sobrenatural de Deus? O quanto? Ou você crê num Deus limitado, que só pode fazer A, B ou C. Quando chega no Z, ele já não faz mais. Exercita a sua fé em nome de Jesus. Nós precisamos passar. Nós precisamos sair do lugar comum.
Nós precisamos entender que nós temos que atravessar, mesmo que venha a chuva, a tempestade, o mar alto, mas nós temos que atravessar. Jesus convocou os discípulos e Jesus nos convoca também. Eu vou com vocês, vocês não vão sozinhos. Se a tempestade vier, eu estarei junto. Se o vento forte vier, eu estarei com vocês. Eu não abandonarei, não te deixarei. Essa é a nossa certeza. Nós temos que passar para outra banda. Nós temos que agir, mas é agir em nome de Jesus. Não é na força do meu braço, não é na força do teu braço, é na força do Senhor Jesus. O Senhor quer nos levar, irmãos. O Senhor quer nos conduzir, assim como aquele povo foi conduzido no deserto. O Senhor quer nos conduzir, mas nós temos que crer, nós temos que exercitar a nossa fé. Você pode pensar: eu creio que Deus faz. Ele fazia num passado longínquo, ele fazia paralítico andar, cego ver, surdo ouvir. Mas hoje, do jeito que está o mundo, acho que Deus não faz mais isso. Deus continua fazendo milagres, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que exercitar a nossa fé. Nós não precisamos perguntar para Deus: quem é este? Quem é este que até a tempestade lhe obedece? Quem é esse que dá ordem ao vento, para, e o vento para? Quem é esse que dá ordem, libera lá naquele hospital, em nome de Jesus, uma vaga para o irmão Roberto? Libera, Senhor, dá a tua palavra de ordem nesta hora, Senhor. Dá a tua palavra, Pai, que essa vaga seja liberada naquele hospital, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos que basta uma palavra sua. Basta uma palavra, basta uma ordem, essa vaga surgirá, e seu filho poderá entrar ali e receber a vitória. É nesse Deus que cremos, é no Deus que permite que nós passemos pela tempestade, mas é um Deus também que, quando diz basta, aquieta-te, todos têm que lhe obedecer, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Para o Senhor não há limite, não há barreira, não há impedimento, não há nada que o Senhor não possa fazer. Nada é impossível para ti, Senhor. Nada é impossível. Nós sabemos que tu estás conosco nessa tempestade. Nós sabemos que tu passas com a tua filha nessa tempestade, mas o barco dela não irá afundar, porque tu estás com ela nessa tempestade. E nós cremos que a tua filha vai passar para outra banda e vai poder declarar que só o Senhor é Deus. Nós cremos que a tua igreja diante do altar vai passar para outra banda. Pode se formar a tempestade, pode se formar a ventania, mas tu quer de nós uma posição. E para entrarmos na posição temos que passar. Mas nós sabemos que tu irás conosco, porque tu tem algo para nós do outro lado. Há algo do outro lado que está nos esperando. Há algo do outro lado que espera essa igreja. Diante do altar vai passar. O barco não afundará. A tempestade não será capaz de nos jogar por terra, mas o Senhor vai nos conduzir. Colocamos esta igreja diante do altar nas tuas mãos. Cremos que iremos passar, Senhor. Chegaremos do outro lado salvos, porque tu estás conosco. Colocamos a nossa fé em ação. Colocamos os pastores dessa igreja neste barco, porque não iremos sozinhos. Eles estão conosco, Pai, e tu estás também. Para a glória do teu nome, iremos passar. Iremos passar. Posição é que o Senhor quer. Temos que tomar um posicionamento. Sairemos do lugar comum para atravessarmos em vitória. O Senhor tem um renovo neste lugar. O Senhor quer soprar o vento do Espírito, mas precisamos nos posicionar, tirarmos o nosso eu para deixar o Senhor posicionar a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.
O Espírito Santo de Deus tem algo maravilhoso para nós. Tem algo tremendo para nós. Vamos deixar de lado, irmãos, o medo. Deixar fora o medo, lançar fora o medo, para que possamos passar em vitória. Você quer renovo de Deus? Então você vai entrar nesse barco. Você quer mudança de vida? Então você vai entrar nesse barco. Você quer estar mais perto do Senhor? Então você vai entrar nesse barco. Você tem dito para o Senhor: muda minha vida, Senhor. Muda minha vida, Senhor. Mas entra no barco. Entra no barco, porque Ele vai cruzar. Ele vai cruzar e chegará em vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe esta palavra que vem do Senhor para a tua vida. Que essa palavra faça morada no seu coração. Que você possa viver essa palavra todos os dias da tua vida. Que você lance fora o medo da sua vida. Mesmo que a tempestade chegue, você sabe que você não está sozinho. O Senhor está contigo nesta tempestade, nesta luta. E Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para você. Saiba que basta apenas uma palavra. É uma palavra, irmãos. É uma palavra. Não é palavra de homem, que não vale quase nada. É palavra do Senhor. Iremos passar. Chegaremos salvos do outro lado. Deus tem algo maravilhoso para mim e para você. Creia nisso. Toma posse na tua vida. O barco balança, mas ele não afunda. Irmã Marli não vai afundar. O Senhor está com vocês nessa tempestade. Deus está com vocês. O Senhor vai fazer algo em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Que o Senhor a receba de volta, porque ela é tua. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado a ti, Senhor, porque tu és digno de receber a nossa adoração. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja reconhece a tua soberania. A tua igreja reconhece o teu poder. A tua igreja reconhece que se o Senhor não estiver no barco, ele afunda. Mas reconhece também que o Senhor estamos nas tuas mãos, ó Pai. E as palmas louvam o Senhor. Amém.